Operação de junção. A junção une tuplas relacionadas de duas tabelas em tuplas únicas. Toda junção pode ser executada a partir de um produto cartesiano. A gente realiza o produto cartesiano e depois realiza uma seleção de igualdade sobre os atributos que aparecem em ambos os argumentos e concatena os atributos especificados na condição de junção. A notação de junção na álgebra relacional é esta aqui, uma ampulheta deitada ou um sinal de módulo com x dentro. Quando a gente tiver o nome de uma relação, este símbolo e o nome de outra relação, significa que nós estamos fazendo uma junção entre essas duas relações. E a gente pode especificar a condição de junção, da mesma forma que a gente fazia na seleção, por exemplo. Vamos ver um exemplo? As mesmas tabelas que nós já vimos na outra aula. Temos a tabela cliente com o número do cliente, nome, endereço, saldo e o código do vendedor. E temos a tabela vendedor com o código do vendedor e o nome do vendedor. Como ficaria a junção entre cliente e vendedor neste caso? A junção aconteceria com a igualdade dos valores na coluna de junção. A coluna de junção é a coluna em que os atributos são equivalentes nas duas tabelas. Neste caso, nós temos código do vendedor tanto em cliente quanto em vendedor. Então, é natural que a junção aconteça utilizando código do vendedor como coluna de junção. O resultado da junção entre cliente e vendedor vai ser uma relação com os dados dos clientes e dos vendedores, para os quais o código do vendedor em cliente seja igual ao código do vendedor em vendedor. Nós só temos dois vendedores, 1 e 2. Neste caso, o resultado da junção seria a concatenação dessa tabela cliente com essa tabela vendedor, respeitando essas igualdades. Nós teríamos 1, Márcia, Rua X, 100 de saldo, 1, e aí isso daqui seria concatenado com a tabela vendedor, onde o código do vendedor fosse 1 também. Ou seja, 1, Adriana. Essa seria a primeira tupla da tabela de junção. Segunda tupla da tabela de junção, 2, Cristina, Avenida, 10, 1. E a gente teria que igualar esse 1 na tabela vendedor. Então, 1, Adriana. Terceira tupla, 3, Manuel, Avenida 3, 234, 1, 1, Adriana. Depois teríamos 4, Rodrigo, Rua X, 137, 2, 2 e Roberto. Vamos ver passo a passo a partir do produto cartesiano. Se a gente fizer o produto cartesiano de cliente com vendedor, nós temos que fazer as concatenações de todas as tuplas daqui, dessa primeira tabela, com todas as tuplas da segunda tabela, que é a tabela vendedor. Então, nós teremos 1, Márcia, Rua X, 100, 1, 1 e Adriana. Depois, 1, Márcia, Rua X, 100, 1, 2, Roberto. Pronto, fizemos as permutações para a primeira tupla. Vamos para a segunda tupla. Essa segunda tupla tem que se relacionar com todas as tuplas da segunda tabela. Então, teríamos 2, Cristina, Avenida 1, 10, 1, 1, Adriana. 2, Cristina, Avenida 1, 10, 1, 2 e Roberto. E assim por diante. Ao final, nós teríamos essa tabela aqui. Então, esta tabela é a tabela resultado da operação cliente, produto cartesiano com vendedor. A partir do produto cartesiano, para nós chegarmos na junção, nós apenas verificamos onde o código do vendedor é igual nas duas tabelas. Isso acontece nessas 4 tuplas aqui. Então, serão essas 4 tuplas que formarão a tabela resultado da junção entre cliente e vendedor. Nós teremos, então, 1, Márcia, Rua X, 100, 1, 1, Adriana. 2, Cristina, Avenida 1, 10, 1, 1, Adriana. 3, Manuel, Avenida 3, 234, 1, 1, Adriana. 4, Rodrigo, Rua X, 137, 22, Roberto. Está aqui, então, o resultado da tabela cliente com vendedor. Por que isso é importante? Porque a gente, fazendo a junção de cliente com vendedor, a gente descobre os clientes que foram atendidos por algum vendedor, ou os vendedores que atenderam determinados clientes. Esse tipo de junção que a gente acabou de fazer é a junção interna tradicional. Existem outros tipos de junção, e nós vamos vê-las a seguir. Junção externa à esquerda. A junção externa à esquerda é dada por este símbolo aqui. Então, nós temos a ampulheta da junção, mas ela tem 2 perninhas para o lado esquerdo. Na junção, a gente já viu que a gente vai ter na tabela resultado uma concatenação dessas
colunas das duas tabelas. Então, nós temos aqui a coluna A da tabela R, a coluna A da tabela S. Botei uma do lado da outra só para facilitar a nossa comparação, porque ela é a coluna de junção. E aí eu coloquei as outras colunas, B e C de R e a coluna D de S. Ok? Na junção externa à esquerda, nós vamos manter a tabela da esquerda inteira na tabela resultado. Todas as tuplas dela vão aparecer na tabela resultado. A gente vai fazer uma junção interna comum, do jeito que a gente viu nos slides anteriores. E quando sobrarem espaços na tabela resultado, a gente vai preencher com null. Vamos ver como vai ficar? Então, nós temos que manter a tabela R. Vamos copiar os dados de R, então, na tabela resultado. Coloquei os dados da tabela R na tabela resultado. Agora, eu vou fazer uma junção interna, ou seja, na coluna de junção, vou ver os valores que batem. Este 1 bate com este 1 daqui. Então, ela vai aparecer na tabela resultado como uma tupla completa. Então, nós vamos ter 1 da tabela S e na coluna D teremos o valor X. Este 3 bate com este 3 de cá. Então, nós temos uma outra junção interna sendo feita aqui. Temos 3CW, 3CW, e este 3 vai bater com este outro 3 aqui. Na coluna D, nós teremos Y. O 2 da tabela R não bate com nenhum valor da tabela S. Então, percebam que estes dois valores aqui não ficarão preenchidos. Nós vamos preenchê-los com null. Da mesma forma, o 4 da tabela R não tem equivalente na coluna de junção em S. Então, aqui também vai ser null. E este é o resultado da junção externa à esquerda de R com S. Então, nós mantemos todas as tuplas de R, fazemos a junção interna normalmente, e onde a gente não consegue preencher, a gente coloca valores null. Para que isso é útil? Imaginem que eu tenho uma tabela de titulares e uma tabela de dependentes. Então, nessa tabela de titulares, eu tenho uma listagem de todas as pessoas que podem usar um determinado clube, por exemplo. Os dependentes desses titulares também vão poder utilizar esse clube. E eu quero saber quais são os titulares que não possuem nenhum dependente. Como eu poderia fazer isso? Eu faço uma junção externa à esquerda de titulares com dependente. Fazendo isso, eu vou obter uma tabela como esta daqui. Os titulares que não têm dependentes vão ser os titulares que têm valores null na coluna de junção da segunda tabela. Então, essa é uma possível utilidade da junção externa à esquerda. Junção externa à direita. O símbolo é o símbolo da própria junção com as duas perninhas para a direita. O raciocínio é parecido com o da junção externa à esquerda. Só que agora nós vamos manter as tuplas da tabela da direita. Então, todas as tuplas de S estarão no meu resultado. Então, já podemos copiar o S no meu resultado. Tenho aqui os dados da tabela S na minha tabela resultado. Agora, eu vou fazer uma junção interna comum com a tabela R. 1 da coluna de junção tem um equivalente na tabela R. Então, eu vou ter uma equivalência aqui e eu preencho a tupla. Da mesma forma, 3 da tabela S tem um equivalente na tabela R. Então, nós vamos preenchê-la também. Cinco da tabela S não tem equivalentes na tabela R. Então, nós preenchemos com null. E esta é a tabela resultado de R, junção externa à direita com S.
Notem que, na tabela resultado, eu vou ter como número de tuplas o número de tuplas da tabela à direita. Da mesma forma que na junção externa à esquerda, eu tinha como número de tuplas da tabela resultado o número de tuplas da tabela da esquerda. Junção externa completa. O símbolo da junção externa completa é o símbolo da junção com perninhas para a esquerda e para a direita. Na junção externa completa, nós temos que manter todas as tuplas da tabela da esquerda, todas as tuplas da tabela da direita, e nós teremos então somente tuplas completas, ou seja, sem valores null, apenas onde a junção interna tiver equivalentes na coluna de junção. Vamos então copiar os dados das duas tabelas na tabela resultado. Fiz aqui um esboço da tabela resultado. Tenho então todos os dados da minha tabela R, tenho os dados da minha tabela S também. Só falta incluir os dados das junções internas. Então, 1 bate com 1, vai ter uma linha completa aqui. 2 da tabela R não bate com nenhum dado de S. Então, aqui não tem preenchimento, vai ficar com null. 3 da tabela R bate com o 3 da tabela S. Então, nós preenchemos. 4 da tabela R não bate com nenhum dado da tabela S. Null e null. 5 da tabela S não bate com nenhum dado da tabela R. Então, null também. E esta é a tabela resultado da junção externa completa de R com S. Essas junções externas completas geralmente são usadas para gerar relatórios. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no nosso canal, clique em gostei aqui embaixo e compartilhe o vídeo com seus amigos. Isso ajuda muito a gente. Um abraço e até a próxima!